Vamos lá então? Eu sou o Dr. Lee, eu sou médico e hoje eu vou te contar as 3 coisas que eu fiz para aprender a gostar de estudar, para me tornar uma pessoa estudiosa. Por que eu estou falando aprender a gostar de estudar? Porque como toda grande habilidade que você vai usar na sua vida profissional, na sua vida pessoal, estudar é uma habilidade que você aprende. Quer dizer, você pratica, você erra e você principalmente melhora ao longo do tempo. E teve 3 mudanças fundamentais que eu comecei a aplicar na minha vida, claro, ao longo do tempo, não foi da noite para o dia, assim, num estalo, que fizeram com que eu transformasse a minha carreira, com que eu trocasse de carreira e mudasse o jeito que eu enxergava, principalmente, a minha capacidade. Então vamos lá, vamos sem mais delongas passar pelas 3 grandes mudanças que eu fiz mentalmente e na minha postura, na minha rotina, que me permitiram mudar. E a primeira delas, com certeza, foi não ter preconceito com o estudo. Parece uma coisa meio boba, mas deixa eu me explicar melhor. O que eu quero dizer com não ter preconceito com o estudo? Quando a gente está na escola, principalmente, ou na faculdade também, a gente escuta muito que a gente pertence a alguma das 3 grandes áreas. Quer dizer, ou você é da humanas, ou você é de exatas, ou você é de biológicas, A gente tende a se colocar nesses quadradinhos do conhecimento, assim. Mas isso é prova viva, e eu tenho certeza que entre vocês, entre vocês que estão assistindo os vídeos, vocês também são pessoas que não têm um interesse específico em uma só área. Eu acho que isso é uma grande bobagem, quer dizer, eu não conheço alguém que seja realmente inteligente que só estuda uma coisa, Ou que só estuda, sei lá, que só estuda política, a outra pessoa que só estuda economia, a outra pessoa que só estuda medicina, a outra pessoa que só estuda matemática, da engenharia, enfim. Por quê? Porque essa divisão do conhecimento, ela é uma divisão didática, Vai parecer meio exagerado, meio filosófico, isso que eu estou dizendo, mas é verdade, Se você for ver, todas as grandes áreas do conhecimento, elas são derivadas de uma única área só, que é a filosofia. E o que é essa grande área da filosofia, então? É a área de você fazer perguntas, parece estranho falar isso, mas é a área do conhecimento que se pergunta como funcionam as coisas, qual que é a natureza das coisas, É isso que a filosofia vai chamar. Então a filosofia vai se ocupar, entre outras partes da filosofia, uma delas vai se perguntar como que é o funcionamento das coisas, qual que é a natureza das coisas, por que elas são como elas são. E você percebe que essa grande pergunta, ela se enraiza de diversas maneiras. Se você perguntar, por exemplo, como é que os materiais se comportam, por que os materiais são da maneira que eles são, você vai para a área da química. Se você perguntar por que existe uma lógica, uma ordem em tudo que a gente faz, que parece se comportar de maneira meio padronizada, você vai para a matemática, você vai para a física. Se você perguntar por que a nossa linguagem se comporta, por que ela é da maneira que ela é, qual que é a lógica por trás da linguagem, você vai para português e línguas e assim por diante, Ou dentro da biologia ainda, por que o corpo se comporta da maneira que ele se comporta? Você vai aí dentro da biologia, você vai para medicina, enfim, para veterinária e todas as outras áreas ali dentro de biológicas. Então repara bem que tudo é parte de um grande conhecimento chamado filosofia. Essa divisão, ela só existe em termos didáticos, para a gente conseguir estudar melhor, de maneira mais, como se diz, compartimentada, Quer dizer, o nosso sistema educacional hoje, ele deriva de um sistema educacional ainda da Revolução Industrial, em que você tem um modelo quadradinho, que todo mundo vai aprender a mesma coisa, mas antes da Revolução Industrial não existia esse modelo de ensino, A gente tinha o estudo da natureza, Nas grandes universidades, se você for pegar aí a Universidade de Bolonha, você tinha o estudo da natureza, Os cientistas eram cientistas da natureza. É por isso que quando a gente pega aí os grandes renascentistas, os caras eram polímatas, Os caras tinham um conhecimento muito profundo sobre muitas áreas do conhecimento diferente. É porque essa classificação é a gente que criou, de você só estudar uma coisa só. Mas os antigos, eles entendiam que tudo era ligado, tudo era uma coisa só. Então, quando você tem esse estalo de perceber que você não está preso ali só uma área do conhecimento, tudo é muito interessante porque tudo faz parte da grande pergunta filosófica que é como é que as coisas funcionam. Então, quando você tem essa pergunta, essa curiosidade, quando você começa a acender essa brasa, esse fogo dentro de você, de querer entender como as coisas funcionam, você vai perceber que o mundo é muito mais interessante, nada é só preso ali dentro da pequena área do conhecimento que você está querendo
estudar o que você planeja estudar, né? Você vai perceber que tudo é muito legal, cara. Né? O português, ele tá ligado com a matemática, ele tá ligado com a química. Eu já dei alguns exemplos aqui, né? Que você não entra na faculdade de medicina, você esquece a química, você esquece o português. Por exemplo, você sabia que se você tem uma lesão numa área muito específica aqui do cérebro, bem aqui no lado direito, bem aqui no lado esquerdo, você pode perder a capacidade da fala? Mas não é só a capacidade da fala. Às vezes você perde a capacidade de só falar as palavras, mas você entende o que está sendo dito, né? Isso se chama afasia. Às vezes você não consegue só falar as palavras, né, que você estava querendo falar. Você entende, você consegue projetar, mas você não consegue falar. Olha que coisa interessante. Às vezes você não consegue ler as palavras, mas você consegue falar. Às vezes você fala, mas fala palavras desconexas, né? E isso tem a ver também com a comunicação, isso tem a ver com a linguagem. Então olha como todas as áreas estão conectadas, né? Então essa é a primeira grande mudança, assim, o primeiro grande estalo que eu tive, né, quando eu estava indo na faculdade de engenharia, que eu percebi que todas as áreas estão conectadas e eu não podia conter a minha curiosidade de querer entender todas as coisas, né? Um pouco arrogante isso, mas você percebe que o mundo é grandão, cara. O mundo tá cheio de coisas bonitas para a gente tentar entender e tentar descobrir. E se você permite essa sua curiosidade aflorar, desabrochar, você vai ver que as coisas são muito mais legais do que elas parecem. Mas tudo isso só consegue se mover se você tem um motor específico, né? E esse motor se chama disciplina. Então essa foi a segunda grande mudança que eu tive que fazer internamente, tá? Nada dessa curiosidade, nada desse movimento que você quer fazer, nada dessa vontade de descobrir o mundo vai chegar a lugar algum se você não tiver uma coisa chamada disciplina. Por quê? A disciplina vai ser a sua capacidade de manter aquela curiosidade ativa, viva, né, bem alimentada ao longo do tempo. Né? E como é que você vai alimentar ela? Como é que você vai formar essa disciplina? Fazendo um pouquinho todo dia. Né? Você não pode ter arrogância de querer pegar todo esse mundão que a gente tem para descobrir e querer aprender num dia só, em 1 ano, 2 anos. Quer dizer, olha para a medicina, né, que é o meu caso, mas assim, para toda profissão, na verdade, né? Não é só medicina. Leva-se anos para você construir conhecimento. Leva-se anos para você começar a ficar um pouquinho bom em alguma coisa. Né? E para você conseguir construir tudo isso, você tem que estar todo dia colocando um tijolinho assim, ali no seu grande castelo do conhecimento. Né? Para você criar disciplina, é duro, requer você abrir mão de outras coisas. Quer dizer, embora eu tenha te falado aqui no comecinho do vídeo que você vai pegar e você vai perceber que, né, a sua área de interesse ali é parte de um grande complexo de conhecimento, você vai escolher uma coisinha ali para se dedicar e se dedicar todos os dias, se dedicar com humildade, se dedicar percebendo que você sabe pouco e que você também pode aprender pouco, né? Mas vai ser essa humildade, essa vontade de aprender todo dia um pouquinho que é que vai te levar longe. Então, você tem que ter a paciência também de perceber que para você chegar em algum lugar, você vai levar tempo, né? Vai levar anos, você vai precisar estudar muito e estudar um pouquinho todos os dias para conseguir escalar essa sua capacidade de aprender. Né? Quando eu digo disciplina, é você, se você estiver ainda no vestibular, se você for concurseiro, se você já estiver na faculdade, é você ter paciência não só com o mundo, porque as coisas não andam da maneira que a gente gostaria, mas consigo mesmo. É você perceber também que você é um pouco ignorante, você é um pouco meio capial, né? Meio lento, e que você vai aprender todo dia um pouquinho, você vai tentar só pegar um bloquinho de conhecimento aquele dia e tentar construir uma parte nova desse seu castelo ali, né? Essa é uma parte difícil, requer que você também saiba fazer sacrifício, isso é um tema recorrente aqui no canal, você sabe, né? Porque significa você pegar e decidir que você vai estudar uma coisa só. Por exemplo, no meu caso, agora eu estou estudando medicina, né? Eu me formei médico e eu vou estudar para a residência médica. Significa que, embora eu tenha muito interesse em continuar estudando, por exemplo, sociologia, eu tenho vontade de continuar estudando geopolítica, mas eu não posso. Eu posso dar uma lida, dar uma pincelada aqui e ali, mas eu tenho que sacrificar esses interesses, né? Aceitar que eu sou uma pessoa limitada ali e estudar um pouquinho só de medicina todo dia, né? Ah, mas é muita coisa para você estudar, doutor, como é que você vai passar? Eu tenho fé que estudando um pouquinho só todo dia é o suficiente para eu conseguir, ao longo do tempo, ter um crescimento exponencial e chegar lá na prova preparado, chegar no momento em que meu conhecimento for necessário preparado, chegar numa emergência preparado. Por quê? Porque todo dia, ao invés de querer comer um livro inteiro, ao invés de querer estudar a medicina inteira, eu estudei um pouquinho todo dia. Né? E você só consegue estudar esse pouquinho todo dia quando você abre mão de fazer todo o resto. Quer dizer, olha só, eu não vou
abocanhar uma lasanha inteira, eu vou comer um pedacinho só aqui, porque é esse pedacinho que eu dou conta e já tá bom. Embora eu quisesse comer a lasanha inteira, porque eu adoro lasanha, inclusive, tenho saudades da lasanha da minha mãe, eu só posso comer um pouquinho. Por quê? Porque mais do que isso é demais. Mais do que isso vai me fazer mal, cara. Mais do que isso não cabe, né? Não vai entrar aqui. Né? Então, eu preciso comer só um pouquinho e só um pouquinho é o suficiente. Então, fazer sacrifício, escolher uma coisa certa e fazer todo dia. Comer todo dia, né? Estudar todo dia, construir todo dia aquele bloquinho ali de conhecimento. Beleza? E acho que a terceira e última coisa seria você conseguir fazer isso de mente aberta, sabe? Conseguir fazer isso com coragem, conseguir fazer isso com seriedade, né? Porque a grande sacada, na verdade, de você se tornar uma pessoa estudiosa é uma mudança de mentalidade, né? Eu não acredito de maneira nenhuma que existe uma pessoa, como eu falei no começo do vídeo, que existe uma pessoa que está limitada a uma área do conhecimento, existe uma pessoa que está limitada a só exatas, a só humanas, a só biológicas. Não, né? Mas você precisa acreditar de verdade que você é capaz. É muito difícil, às vezes, para nós mesmos olhar para a nossa situação, olhar para o nosso contexto, e às vezes a gente tem um problema familiar, às vezes a gente tem um problema financeiro que impede a gente de prosseguir. E são problemas verdadeiros, assim. Eu não quero que você veja esse vídeo e pense que eu estou fazendo pouco caso disso. De maneira nenhuma, né? Eu tenho certeza, assim, que quando a gente tem um problema financeiro grave, quando a gente tem um problema de saúde, quando a gente tem um problema de rotina até, né, que impede que a gente possa sentar e estudar com tranquilidade, aquilo vira um impeditivo grave, né? Mas a grande mudança que tem que fazer é aqui dentro, né? Na hora do concurso público, na hora da prova, na hora do vestibular, na hora de você encarar, né, o mundo real, existem poucas circunstâncias que você pode controlar. Existem poucas coisas que estão sob seu controle. E no máximo, e eu digo no máximo porque assim, olha, é a melhor das hipóteses, porque como eu acabei de dizer, muitas vezes até isso está fora do nosso controle, mas o máximo que a gente pode controlar é a nossa preparação. E a nossa preparação vem com a nossa mentalidade, né? O primeiro passo é você decidir, né, seguir esse caminho, é você fazer uma decisão consciente de que você vai mudar. No meu caso, eu não era uma pessoa estudiosa. Aliás, até hoje eu não considero que eu sou uma pessoa exatamente estudiosa. Eu tenho colegas da faculdade de medicina que são infinitamente mais dedicados, eles são mais espertos, eles são mais inteligentes, que são coisas diferentes, né? Eu acho que esperto é aquela pessoa que é lisa, sabe? Que pega as coisas rápido. Né? E a pessoa inteligente é aquela pessoa que tem profundidade de conhecimento. Então eu tenho amigos que são espertos e são inteligentes, eles aprendem mais rápido, né? Eles conseguem se concentrar por mais tempo, né? Eu me comparando com eles, eu não me acho uma pessoa estudiosa, né? Mas eu acho que, comparado com a pessoa que eu era há 6, 10 anos atrás, 15 anos atrás, eu sou uma pessoa muito estudiosa mesmo. Eu consigo parar, olhar para algum... desculpa, achei que tava... Desculpa, apagou aqui o... que susto, achei que tinha apagado o microfone. Eu consigo olhar, muitas vezes, para um livro e eu decido que eu vou pegar ali e vou ficar sentado lendo, né? E você tem que tomar essa decisão de maneira consciente. Você tem que pegar, né, e falar, não, eu não vou mexer no celular agora, eu não vou jogar agora, eu não vou sair com os meus amigos na sexta-feira, eu não vou pra balada no sábado, eu não vou dar rolê no domingo, né? Aliás, no final de semana é até fácil, né, você fazer esses sacrifícios, né? Ou desculpa, durante a semana é fácil, mas você fazer esse sacrifício durante o final de semana requer realmente um esforço, requer você tomar uma decisão mental, né? Porque essas oportunidades vão surgir, tá? O mundo inteiro ele vai tentar te dissuadir, né, de você mudar. O mundo inteiro vai tentar te convencer a não mudar. Por quê? Porque mudar é desconfortável, cara. Mudar é muito desconfortável. Mudar requer você, de repente, abrir mão de toda uma identidade que você construiu, de repente, amigos que você tem, né, rolês que você faz, né, a família que te sustenta, ou você sustenta a família, enfim, né, se você já trabalha. Toda a identidade que você construiu, o mundo da maneira que você conhece, às vezes ele já está consolidado, você tem uma vida, você se conhece assim. Mas na hora que você decide abrir mão de tudo isso para falar assim, olha, eu vou estudar para concurso, eu vou estudar para vestibular, eu estou com 28 anos, sei lá, 25 anos, eu vou estudar para vestibular porque eu quero passar numa faculdade pública, né? De repente você precisa abrir mão de tudo isso e aquelas pessoas não vão te conhecer mais. Porque elas vão falar assim, porra, Joana, tu saía com a gente, cara, não vai mais sair com a gente no sábado? A gente não tá te reconhecendo mais. Pô, Pedrão, tu
Tu não vai mais pro bar com a gente, cara? O que tá acontecendo? Quem que é você agora? E essas pessoas, elas vão ficar chateadas com você, elas vão parar de te chamar, algumas vão deixar de ser os seus amigos. Eu já falei aqui como o problema grande que é a família, às vezes. Né? Muitas vezes a família não entende que você decidiu abrir mão de outras coisas para poder estudar, para poder se tornar uma pessoa nova. E isso vai te transformar também. Eu era uma pessoa que, até hoje eu sou uma pessoa muito brincalhona, né? Eu faço muita piada, você pode ver. Eu sou uma pessoa que fala muita besteira. Se você me conhecer pessoalmente, você vai ver que eu não sou tão sério assim, né? Eu pareço muito sério, mas eu falo muita bobagem, né? Mas quando eu estava estudando, né? Ou melhor, antes de começar a estudar, eu era muito mais, mas muito bobão, assim, sabe? De um jeito até infantil. E depois que eu comecei a me focar, a perceber que existia um certo grau de seriedade que eu precisava ter para conseguir efetivamente estudar, né, para conseguir de fato me concentrar em alguma coisa, me dedicar, sabe, onde não tinha tanto espaço para piada, não tinha tanto espaço para brincadeira, a minha personalidade mudou um pouco. Eu acho que eu fiquei uma pessoa um pouco mais séria, eu fiquei uma pessoa mais preocupada também, mais ansiosa, com certeza, de modo que algumas pessoas que me conheciam há muito tempo, hoje elas me veem e elas não me conhecem mais, ou elas não me reconhecem tão bem, e elas reparam que alguma coisa mudou dentro de mim, né? E isso acaba sendo motivo, às vezes, de estranhamento. Então, aquelas pessoas com quem eu tinha amizade antigamente, não necessariamente eu vou ter o mesmo grau de amizade hoje. Isso é muito difícil. Então, talvez esse seja o terceiro passo, e talvez o mais difícil, né? Você mudar a mentalidade aqui dentro, tá? Então é isso. Eu espero que faça sentido. Esses foram 3 passos. Eu contei um pouquinho aqui da minha história. E eu gostaria que vocês contassem um pouquinho da história de vocês aqui. Se já aconteceu alguma coisa parecida com vocês, se vocês já pensaram mais ou menos nisso. E se você está pensando em começar a estudar, né, comece a pensar nisso também. Né? Quais são as mudanças que você tem que implementar na sua vida aí para você se tornar uma pessoa estudiosa? De novo, eu acredito em você, eu tenho certeza que você não deve nada para mim, você não tem nenhuma diferença de mim. Se eu conseguir, você também consegue se tornar uma pessoa estudiosa, basta você implementar essas 3 mudanças, entre outras, mas essas são as 3 que eu considero as principais aqui. Então, espero que esse vídeo te seja útil. A gente se vê na próxima e tchau!